Olá, amigos! Beleza? Ó, hoje, primeira live da história no carro, hein? Mas antes de alguém falar besteira, ó, não estou dirigindo. Quem está dirigindo é meu filho Vinícius, justamente para que eu possa fazer esse videozinho bacana. Vai ficar meio trepidante assim, até eu acertar. Mas agora já foi. Olha aqui. Terminou no Morumbi, onde a gente acabou de sair, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, e eu tô de novo puto da vida. Eu não deveria estar, né? Porque a gente já sabe que esse time do São Paulo é um time que já apresentou limitações esse ano, perdeu o título fácil outro dia, e que se complicou antes lá na tabela do Campeonato Brasileiro, estava lá na metade para baixo, e aí teve muita dificuldade para retomar um pouco as posições mais de cima, e não tem jogos fáceis também, né? E hoje é aquela história, você tem maneiras de olhar. O Atlético Mineiro está mal, e o São Paulo joga em casa, e o São Paulo está brigando por uma posição importante, que seria a de sexto colocado, se ganhasse do Atlético e se o Atlético Paranaense não vencer o seu jogo amanhã contra o Goiás. Mas é o Atlético Mineiro. Ah, tá mal, mas é o Atlético Mineiro. Esse time, uma hora ou outra, vai achar um jeito de jogar futebol bem, recordar um pouco aqueles bons momentos do ano passado e tudo mais, quando foi campeão brasileiro. E hoje acabou sendo um jogo desse, porque inclusive o São Paulo facilitou muito a vida do Atlético Mineiro, especialmente no segundo tempo. Agora, por que eu fico puto da vida mesmo considerando essas coisas todas relativas a dificuldade natural que um jogo desse teria? Porque o São Paulo estava ganhando o jogo, e quando o São Paulo construiu os 2-1, o São Paulo estava jogando bem. E quando o São Paulo volta para o segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, o São Paulo também está jogando bem. E quando o São Paulo mantém o resultado por mais de 25 minutos, ele começa a se auto-sabotar, que é jogar de um jeito que eu não aprovo, e acho que a maior parte da torcida não aprova, mas que tem muito babaca por aí, que fala muita bobagem, especialmente na internet, que muitas vezes critica o time por causa da sua postura original, e quando o time joga assim, já ficou provado que ele não consegue manter um resultado. Jogar assim, para quem não viu o jogo, é o seguinte: São Paulo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, já um pouco antes, mas ficou mais consolidado nos 20, joga inteiro no seu campo de defesa. Conclusão, chama o time do Atlético para cima, o Atlético passa a ter todo o domínio da posse de bola, o São Paulo não consegue mais sair porque os espaços estão todos fechados e a saída do São Paulo já não é rápida, e aí você vira presa de um time que está martelando até uma hora que vai fazer o gol, como fez o Atlético. Mas por que eu citei os babacas? Porque tem gente que diz assim: o São Paulo não pode ficar jogando só de peito aberto, indo pra cima do adversário o tempo todo. Pô, por isso que toma gol. Não. O São Paulo tem que continuar jogando daquela maneira. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. E toda vez que o Rogério Ceni inventa de não jogar assim, ele acaba arrumando um problema para si próprio, porque é daquela maneira que o São Paulo sabe jogar. O São Paulo funciona melhor quando joga no campo do adversário, compacto, trocando passes, envolvendo a defesa adversária até conseguir fazer o gol. Mesmo que para isso estejam com seus 10 jogadores de linha enfiados no campo do adversário. Esse time foi pensado para jogar assim, treina para jogar assim, e essa é a maneira como o Rogério gosta que o time jogue, como ele gosta que os times dele joguem. Ir para o campo de defesa e segurar o resultado lá é uma coisa que esse time ainda não aprendeu, que o Rogério não tem o hábito de fazer, mas tenta, porque entende que o time tem que defender melhor. Ele disse outro dia isso, logo depois do jogo com o Botafogo. Mas só que um time que não tem peças, inclusive, para fazer esse tipo de jogo, e que é facilmente envolvido no toque de bola adversário. É um jogo que o time deveria aprender a fazer, mas hoje não consegue. A gente está no final do campeonato. Então agora, o importante é lutar com as melhores armas que tem para tentar vencer jogos, né? E não inventar uma moda que não tem a cara desse time. Falar em invenção, o Rogério inventou o Reinaldo de lateral direito hoje,
porque o Igor Vinícius está machucado, porque o Moreira, infelizmente, sofreu uma contusão grave, e o Rafinha está compondo a linha de 3 zagueiros que o Rogério resolveu readotar um tempo atrás. Então ele colocou o Reinaldo de lateral direito. Só que ao colocar o Reinaldo de lateral direito, para mim ele perdeu um lateral, porque o Reinaldo estava completamente torto naquela posição. Ele não deve ter jogado assim nem no sítio da avó quando ele era criança. Sei que a avó dele tinha um sítio nessa época. E ele ficou completamente torto. Por ser um cara que tem alguma técnica, ali pro meio do primeiro tempo ele começou a acertar o pé esquerdo dele mesmo jogando na direita. Mas é muito pouco. São Paulo não teve, por exemplo, jogada de linha de fundo pelo lado direito, porque o Reinaldo não conseguia se projetar por ali. E o São Paulo teve o Wellington do lado esquerdo, até fazendo um primeiro tempo bom, mas muito preso, porque o Guga segurava ele quando o jogo estava no primeiro tempo, o que fez com que o São Paulo testasse um delírio de jogo reativo, que é mais um delírio também dessa turma que só sabe reclamar. E aí fica aquela bola longa para o velocista Wellington, ou o Caleri às vezes, ficar dançando na frente do time adversário quando ele tem a posse de bola dentro do seu campo. Não dá certo. Não dá certo. É um jogo, para mim, temerário, né? E é um jogo que não garante posse de bola no ataque só, porque bola lançada longa tem muita chance de bater no adversário e voltar. Isso aconteceu uma série de vezes quando o São Paulo tentou encontrar o Wellington por ali. Então foi uma má ideia do Rogério Ceni, na minha opinião. Não acho que isso ferrou com o time, mas isso deu ao time, ou melhor, tirou do time a possibilidade de jogar pelo lado direito e uma chance a mais de construir um resultado positivo por ali. Em termos de pontuação, empatar com o Atlético não é um absurdo, perdão, porém, empatar nas condições em que o São Paulo vencia o jogo e podia administrar, acaba se tornando um absurdo. O Botafogo perdeu o jogo dele, acabou ajudando. O Fortaleza não ultrapassa o São Paulo se vencer. E o São Paulo tem mais uma rodada para respirar. Só que aí vai ter o Fluminense pela frente, fora de casa. Situação muito mais difícil de resolver do que ganhar de um Atlético que anda desmotivado em casa. Por isso eu acho que talvez agora o máximo que se consiga mesmo é um G7, talvez um G8, que tem um páreo duríssimo na semana que vem contra o Internacional em casa, e outro páreo duro, por que não, contra o Goiás fora de casa na última rodada também. Então não é fácil a vida do São Paulo. Se ganhasse hoje ia depender menos dos adversários. Ao não ganhar, vai ter que continuar dependendo desses adversários todos. E aí o que a gente tem que torcer é para que o Rogério não caia no conto dos babacas, que ele continue fazendo o jogo no qual ele acredita, que ele prepare as peças do time para jogar da forma como ele acredita, e para o ano que vem começar de novo aquele trabalho de recolher o lixo reciclável, né? Colocar na latinha, ir remontando o time, ir repensando a maneira de jogar, tá tentando achar uma variação. É importante achar uma variação, é importante realmente melhorar o jogo defensivo, mas vai ter que deixar isso por um tempo em que o treinamento for mais possível. Não dá para ser agora no meio da possibilidade de classificação. É isso, abraço para todo mundo e no fim de semana a gente volta aí, hein?